Essa videoaula tem como referência o artigo de Kate Barbosa, intitulado Escravidão, Mortalidade e Doenças. Notas para o estudo das dimensões da diáspora africana no Brasil. O documentário Brasil, uma história conveniente que trata sobre o passado colonial no Brasil. Ambos materiais se referem à diáspora africana. Por 2000 anos, Diáspora Condé foi associada ao judaísmo, fazendo referência à dispersão de judeus que saíam de Israel para viver em outros lugares. A diáspora africana ocorreu quando milhares de negros eram traficados de suas origens e levados para outros continentes, como Ásia, América do Norte, América do Sul, mas especificamente no Brasil. E sobre a diáspora africana e o que ela ocasionou e esses dois estudos tratam. O documentário nos mostra depoimento de pessoas que viviam naquela época e retrata como os escravos trazidos da África e vendidos para o trabalho escravo viviam. O artigo levanta um estudo sobre as causas das mortes e doenças que assolavam os escravos por conta da vida miserável que eram submetidos. No artigo, a pesquisadora Carlos Chagas Filhos, do Rio de Janeiro, aponta que as doenças e mortes dos escravos estavam associadas a péssimas condições sanitárias e miséria da população, associada ainda à população fluente de estrangeiros. Tais fatos podem constatar no documentário que relata a falta de higiene e condições desumanas, na quais os negros eram submetidos a viver em senzalas e nos navios. O artigo apresenta dados referentes aos negros que viviam na zona urbana e na zona rural. Um gráfico aponta que a maior causa da morte dos negros era tuberculose, disenteria, varíola, doenças infectos-parasitas, mas naquela época foi registrada com maior índice a tuberculose. Daí se pode ter uma ideia de como eram as condições de vida daquelas pessoas. Com base nesses dois materiais de estudos, podemos ver que a diáspora africana, no período colonial, foi marcada por um período de dor, crueldade e muito sofrimento. Trabalho sol a sol, alimentação precária, nenhuma condição de higiene, açoite constante, perversidade, tratados piores que animais. Assim eram tratados os negros na história colonial do Brasil. Participa com uma grande contribuição social e cultural que compõe até os dias de hoje a nossa diversidade de povos.